Agora, uma coisa que eu quero muito saber, desde a hora que eu olhei o seu currículo, e principalmente do que você já contou de prestar concurso de nível técnico, porque não sei se para você na sua faculdade era assim, mas a pessoa entra na faculdade de Direito, ela quer ser juiz, promotor e tal. E aí, qual que era a tua intenção? Só que no longo prazo, aí no segundo ano ela já, sei lá, magistratura, ela fala, não, promotor. Depois, não, acho que é uma defensoria pública, ok. Aí chega, não, escrevente e tal. No fim, ela fala, correio. Você abre o correio, acho que vai fazer o correio. Se passar na OAB... Se passar na OAB, já tá no lucro. Já tá no lucro. Mas eu brinco com isso, mas algumas pessoas na internet, e eu entendo, cada um vende a sua história, né? Então, às vezes, pro cara, ele já tinha um objetivo lá de passar num concurso de nível superior já direto, né? Uma carreira jurídica ou uma carreira fiscal, enfim. Ele já pulou direto para essa etapa. É que na minha história fez sentido esses passos, né? Sim. Como eu brinquei ontem, os degraus. Falei degraus. Eu ia falar degraus, eu falei degraus. Mas, enfim, fazia sentido esse passo a passo para buscar. E você... De alguma forma, isso fez sentido, né? Você prestou concurso de nível técnico. Por que você decidiu prestar? O uso de nível técnico é porque eu tinha certeza que eu precisava realmente me manter financeiramente. A falta de uma estrutura ali na família para isso me fez ver o concurso de nível técnico como um caminho assim, que era obrigatório para eu tentar qualquer coisa. É minha tranquilidade para eu poder estudar. Porque naquela época eu tenho um cunhado que estava entrando no Banco do Brasil, a minha irmã estava entrando no Banco do Brasil, e eu vi ali, isso aqui para mim é algo viável, porque trabalhar 6, 8 horas por dia no ar-condicionado, né? Para quem está acostumado a ralar igual eu estava, eu não ia reclamar de nada. Né? Enquanto tinha alguns amigos que entravam no serviço público e pediam a exoneração porque não conseguiam conciliar trabalho com estudo, eu falava, isso eu já faço desde criança. Para mim não vai mudar nada. Começou a trabalhar com quantos anos? Meu primeiro serviço foi com 9 para 10, office boy, por aí. Né? Viu? Eu gosto de improvável. Essas histórias que... Então, essas coisas, para mim, era uma coisa assim, que fazia parte. Era bom saber que eu ia trabalhar num lugar onde ia respeitar meus direitos, onde eu ia ter horário para entrar e para sair, férias, né? Uma coisa que quem trabalhou informalmente sabe que isso daí é um sonho. É a lenda. Né? Então, para mim, era um caminho mais do que importante, era um caminho necessário mesmo, isso eu tinha certeza. Mas o meu sonho, quando eu entrei na faculdade, curiosamente, assim, é engraçado, né? Porque a gente pensa em várias coisas. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de história, tenho não vou dizer uma formação, mas um interesse muito grande pela área. E eu tinha muita vontade de fazer o Instituto Rio Branco, que é de diplomacia. Sim. Então, assim, eu tinha mais ou menos em mente que eu ia vocacionar os 5 anos de faculdade para acrescentar as matérias que são além das jurídicas, né? São mais 2 línguas estrangeiras, essa formação sociopolítica e mais algumas outras coisas importantes para o Rio Branco. Mas eu não cheguei a fazer assim, aquele estudo direcionado. Eu tinha essa impressão que era algo que ia me agradar. Não pensava em ser juiz? Não pensava. Uma coisa eu tinha certeza, eu não me via com talento para advocacia. Eu sempre respeitei muito advogado, inclusive o período que eu trabalhei com eles ali no balcão, atendendo, né, no judiciário, você que já trabalhou com isso sabe que também, eu achava muito legal o trabalho deles, de ver, e hoje, de ver o trabalho deles enquanto assistindo, né, o trabalho deles ali, mas eu não me via com esse talento, essa capacidade de articular com a parte, de defender um interesse que eu não concordo às vezes, de cobrar, eu tenho uma dificuldade gigantesca. De cobrar honorários, tipo eu trabalhei 6 meses no escritório de advocacia e a certeza que eu tinha é que eu tinha vontade de trabalhar de graça e só entrar naquilo que eu tinha certeza que estava certo. O que eu não tinha certeza, eu tinha vontade de fazer eles desistirem de entrar com a ação. Então, assim, eu meio que decidia, né, a causa deles. Mas surgiu a magistratura para mim justamente nesse estágio, que eu entrei no 3º ano da faculdade, que eu saí da Caixa e fui para o fórum lá da minha cidade, e o contato direto com o juiz, eu entrei, inclusive o saudoso Dr. Miller, infelizmente, a gente perdeu ele para a Covid, né? Um juiz que me ensinou muito, que eu gostava muito de conviver com ele ali. E ele, eu não sei porquê, acho que ele botou fé. Eu entrei no fórum e falei, não, esse aqui eu quero aqui comigo. Ele me colocou na sala de audiência. Então, aposto que pela história. Eu digitava audiência para ele, e batidão de juizado, é muita audiência. Putz, juizado é o dia inteiro. Ele ia lá terça, quarta e quinta, 6, 7 audiências por dia, uma seguida da outra, e eu preparava as audiências para ele, digitava os depoimentos,
E aí depois ele começou a perceber que eu estava muito empolgado, ele começou a passar, assim, faz aqui para mim a minuta de sentença, se ficar boa, depois eu te mostro. E ele começou a ir transferindo algumas coisas para mim. Legal. E eu estava no 3º ano da faculdade. Assim. Isso aí você tem aquele medo, né? Nossa, mas espera aí, né? Mas assim, aquilo foi me mostrando que era o que eu queria. E eu lembro que às vezes eu passava o final de semana estudando um caso para poder fazer a minuta e tal. Legal. E aí eu falei, nossa, mas eu gosto muito disso, não é pouco, né? Quando você passa o seu final de semana empolgado numa coisa que não vai ganhar nada por aí, você percebe que você gosta muito. Total. E às vezes eu tinha dúvida, eu conversava com alguns amigos meus que estavam mais adiantados na faculdade para eles me explicarem o que era aquilo e tal. Porque no 3º ano você não viu quase nada ainda, né? Sim. Você tem que fazer uma minuta de sentença criminal, é puxado, né? E o meu contato com a sentença penal começou ali já, que ele me passava mesmo. Então, faz aí, analisa e depois eu te mostro o que está errado e tal. E ele não falava nada, se ele vai condenar ou não. Ele falou, faz, depois eu te falo. Aí a gente conversava depois sobre o caso e ele dizia se concordou ou não. E ele me dava várias lições assim do comportamento, em audiência. Terminava a audiência, ele falava, você viu o que ele falou? Tem que prestar atenção nisso. Então aquilo para mim, assim, mostrou tanto que valeu a pena o pequeno sacrifício, né? De ter saído num lugar que pagava um pouco mais, mas me exigia mais em termos de horas. Sim. E não me deixava na área. E ir para a área mesmo e mergulhar de cabeça ali na área foi essencial. E aí o sonho da magistratura ele ficou muito palpável, né, nesse momento. Assim. Eu lembro que uma vez, ficou marcado na minha cabeça isso, eu lembro até de onde ele estava lá no fórum. Eu cheguei com a minuta para ele, ele leu, aí eu lembro que ele terminou de ler, olhou para mim e falou, você já está pronto para ser juiz. Só precisa fazer o concurso. Né? Que louco. Aí eu olhei e falei, não brinca comigo não, doutor Vira. Eu estou no 3º ano da faculdade, eu tenho um caminho ainda para frente. Ele, não, você precisa estudar muito ainda, tem muita coisa ainda, mas segue firme que dá para ver que você tá no lugar certo. Que massa. Como é o nome dele? Miller. E, infelizmente a Covid o levou, né? Mas eu lembro que quando eu passei na magistratura, eu não tinha mais nem contato com ele. Ele tinha saído de Paraíso, ele tinha voltado para Uberlândia, que é a cidade dele, né? E aí eu perguntei para um monte de colega em comum ali do fórum, até consegui o telefone dele e eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele. Eu falei, passei. Ixi, ele deve ter ficado muito feliz. Aí ele falou assim, eu já sabia. Ele só mandou assim, eu já sabia. E faz quanto tempo que você está na magistratura? Eu entrei em 2014, completei 8 anos esse ano. 8 anos e pouquinho já. É que o Thales, a história dele, ele viveu umas 4 vidas nessa vida. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que funciona? Quantas vidas que você está aqui praticando isso tudo? Nessa vida, isso tudo é nessa vida. É tudo nessa. Tá eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? Não, isso eu vou ter que perguntar a idade, não tem como. Eu tô com 36, eu faço 37 daqui a um mês. Estamos acabados, Matheus. Santo Deus, agora pesou a idade, senti até o ombro. Nós estamos acabados mesmo. Parabéns, muito novo, viveu mesmo. Muita coisa. Já passei uma estradinha longa aí. Uma estradinha longa. Porque a história, né, tem... muita coisa, 36 anos de vida, né? Foi agitado esses 36 Foi agitado. anos aí, foram bem agitados. E marcado pelos concursos, eu fiz muita prova mesmo. Legal. Eu era daquele tipo que, especialmente nesse período de faculdade, que eu queria garantir alguma coisa, eu falei, enquanto eu não tomar posse, eu não tenho nada na mão. Total. Então, não tem essa assim, eu tô na lista de espera, tá quase para chegar a minha vez. Saiu um concurso, eu fazia. Eu falo isso direto. Agora, até ser nomeado. Isso aconteceu assim decisivamente na minha vida por causa de um concurso. Teve um concurso, eu não lembro o nome dele certinho, mas eu acho que era oficial de promotoria do MP de Minas, alguma coisa assim. Esse concurso eu desdenhei dele. Foi a primeira lição, eu estava no 2º ano de faculdade. Eu tinha passado para técnico da primeira região, eu tinha ficado entre os 5 primeiros, então eu estava muito confortável. Falei, eu vou trabalhar na Justiça Federal, tal, beleza. E aí eu estava meio cansado, saiu esse de oficial e eu não me inscrevi. Aí eu não fiz não. Aí passou um mês e pouco, veio a prova, eu peguei a prova para ver em casa, fiz a prova, salvo engano, eu errei uma questão. Assim, eu achei muito fácil a prova. E era daquelas provas que não tinha mais nada, não tinha redação, não tinha nada. E aí o primeiro colocado do concurso errou 4 ou 5 e eu teria ficado em primeiro. Eu tinha 2 ou 3 vagas, eu teria tomado posse no mês seguinte. Olha só. E o concurso que eu estava lá, todo empolgado da primeira região, foi anulado. Nossa. Simplesmente não homologaram o concurso na reta final dele. Caramba. Fomos depois eu passei e tomei posse nesse concurso, mas ele foi anulado. Então era. Só que eu fui tomar posse depois de formado já. Então assim, ali eu falei, não, peraí. Próxima vez que sair um concurso, não posso ficar só depender, colocar a minha sorte à mercê de um concurso. Porque a gente está naquele ritmo, especialmente o pessoal que faz concurso de nível médio, eu tenho certeza que ainda é assim hoje, porque a base é a mesma, né? Sim. Português, matemática, informática, caem todos, a gente está sempre estudando, né? E aí quando saía um concurso, eu falava, nossa, mas TRT, eu não sei nada de direito do trabalho. Aí eu olhava e
não gosto de direito do trabalho. Eu sempre tive problema com direito do trabalho. Aí eu olhava lá no edital e falava, mas peraí, o resto tudo aqui, eu já fiz em outras provas. Total. Eu vou estudar só direito do trabalho. Sim. Aí eu pegava 1 mês e meio pré-edital, estudando, pré-prova, né, depois do edital, estudando o direito do trabalho. E o resto era a minha base. Sim. Aí eu chegava na prova, o máximo que eu dava era uma revisadinha em alguma coisa. Então aí nesse período você estudava só direito do trabalho. Só direito abandonava, do trabalho. Eu fazia uma imersão completa naquilo que eu não sabia. Só naquilo lá. E foi assim que eu passei no INSS também. Exatamente com essa técnica. Estudando previdenciário. Só previdenciário.